Seja muito bem-vinda, Babi. Você que é CEO e fundadora da Hera Build e topou vir aqui conversar comigo nesse Papo de Founder, contar um pouco da tua experiência, o que você está fazendo. Eu já olhei aqui algumas coisas bem interessantes sobre a Hera e quero, obviamente, saber um pouco mais, saber um pouco como vocês estão se posicionando no mercado, como é que vocês estão enxergando o futuro desse mercado, absolutamente conectados com inteligência artificial. Obrigado por ter aceito. E eu queria começar esse nosso papo conhecendo um pouco mais da Babi. Quem é você? Como é que você chega na Hera Build? Boa, Luiz. Primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e pela experiência e pela troca que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Então, gratidão pelo momento. Eh, eu tenho 16 anos de carreira em tecnologia. Na verdade, estou entrando no 17º aí no 2026 que está batendo na nossa porta. E eu tenho uma trajetória que eu considero muito interessante, porque eu passei 10 anos da minha carreira imersa na área de engenharia e produto construindo software. Então, passei por algumas empresas, né, de indústrias diferentes, trabalhei com a parte de editorial, trabalhei com a parte de redes sociais, saúde, enfim, passei por algumas indústrias, mas nos meus últimos 5 anos antes de empreender, isso eu estou falando comecinho de 2019 até finalzinho ali de 23, eu fui para o outro lado da mesa, eu sentei numa cadeira de go to market, isso eu estava na Twilio. E foi muito interessante, porque nessa época eu estava trabalhando, liderando o time de engenharia na empresa que a Twilio adquiriu aqui no Brasil, e eu fui liderar o time de Solutions Engineers, que é o time que apoia, né, o time comercial na venda das soluções, desenhando as soluções ideais para o cliente. E aí foi que virou uma chavinha na minha cabeça, né, porque não é só sobre construir uma solução, mas você precisa vender para o cliente certo, da maneira correta, entender as objeções do lado da venda. Então, quando eu saí da Twilio, eu falei: "Nossa, eu acho que agora eu tenho os 2 lados, né, que eu precisava ter para empreender". Empreender para mim, nunca foi uma questão de: "Ah, um dia eu vou fundar a minha empresa". Eu acho que o empreendedor, no final do dia, ele empreende onde ele estiver. Se ele está dentro da empresa com o time dele, ele empreende trazendo novas iniciativas, projetos, né, olhando o contexto de uma maneira diferente. E aí, eu falei: "Vou empreender, agora dá para eu empreender, eu tenho esse outro lado que faltava, vou abrir a minha empresa". E a Hera veio dessa trajetória então, na Twilio eu comecei a mexer com IA generativa, e aí eu comecei por causa da necessidade do trabalho mesmo, e eu cheguei a criar um framework para a criação de agentes de IA de hobby, assim, foi um projetinho paralelo, na época eu queria fazer um concierge de viagens. Então, foi bem no momento, assim, bem no timing, finalzinho de 23 para comecinho de 24, que a Hera veio a partir de um projeto pessoal. Então esse é um pouquinho, assim, da história de como eu cheguei aqui. Cara, muito legal e assim, bom ver alguém que está aí no mercado de tecnologia, que tem experiência com produto, com o ambiente de tecnologia como um todo, vindo para o lado do empreendedorismo, né? Criar o seu próprio negócio, viver esse desafio. Acredito que no início ali você deva ter se surpreendido com muito mais coisa do que problemas técnicos, do que contextos de desenvolvimento de produto. Então, toda análise de mercado, todo o entendimento do que faz, o que é que não faz sentido, o que é demanda, o que não é, o que é importante, o que não é. Então, assim, eu imagino que essa curva de aprendizado até chegar no que a Hera é hoje tenha sido bem intensa. E aí, trazendo, obviamente, isso também para o nosso papo, eu queria entender o que é que a Hera é hoje, né? E aí também não adianta perguntar o que ela é no modo estático, porque as empresas estão sempre mudando, mas o que é que a Hera é hoje, como é que ela chega nesse ponto que está hoje? Então acho que vale entender, o que é que vocês estão ofertando para o mercado, para quem, como é que você está enxergando o momento desse mercado que você atua hoje e por que que vocês estão fazendo isso. Boa. Primeiro só um comentário, é realmente uma escola, né, empreender, a hora que você vai abrir tua empresa lá, acho que não é só a parte de montar a empresa, mas aí você começa a entender toda a parte de impostos e tal, então é realmente um MBA da vida real ali. Mas vamos lá, a Hera, hoje a gente se posiciona como uma plataforma de Customer Intelligence. O que que isso quer dizer? A gente ajuda os nossos clientes a conhecerem melhor e se relacionarem melhor com os clientes deles.
Quando a gente analisa uma jornada de um cliente dentro de uma empresa, e aí não importa o segmento dessa empresa, se a gente está falando de um cliente interno, um cliente externo, toda jornada ela passa pelos mesmos passos, né? De ter um interesse, vai para compra, né? A retenção, o suporte, retenção. E hoje, se a gente pensa em uma empresa, cada equipe que trabalha em cada momento dessa jornada, utiliza um sistema, não troca informação e no final quem sofre no final do dia é o cliente. Vou te dar um exemplo claro aqui. Você foi impactado, você é cliente de uma companhia aérea e você foi impactado por um ad no Instagram: "Compre aqui sua passagem barata, promoção milhas", e você fala: "Uau, é para mim isso aqui, vou viajar no feriado". Você comprou a sua passagem, beleza, o marketing te conheceu, lindo, vai continuar te mandando um monte de oferta parecida. Só que aí você teve um problema, e aí você precisou ligar lá na central de atendimento para, enfim, trocar de lugar ou fazer um upgrade, o que que vai acontecer? Ninguém vai saber que o Luiz é o cliente VIP que tem o plano Premium Plus de milhas e vai te tratar como todo mundo igual. Por quê? Porque o contexto ali do marketing não está inserido naquele contexto do atendimento. E aí eu estou falando muito de uma relação de atendimento, mas se a gente estica para dentro da empresa, por exemplo, para uma área de produto, muitas vezes a área de produto não sabe por que que vendas não está vendendo. Qual que é a objeção de um cliente na hora da compra? Qual é a feature que falta para o cliente vender, para o cliente comprar? Então a gente entende hoje que existem muitos silos de informação dentro das empresas. E o nosso papel é unificar todos esses dados, formar um perfil único do cliente e ajudar essas equipes que trabalham nessa jornada a se relacionarem melhor e trazerem mais eficiência para o dia a dia. E eu vejo, Luiz, que a gente já está numa era, né, de hiperpersonalização, a gente como usuário, né, cliente, tenho certeza que você também, eu sou muito assim, a gente cobra, né, se sentir único, a gente quer se sentir especial num relacionamento, né, com uma marca, então a gente está falando de customer experience, né, no final do dia. E esse é um mercado que eu entendo que se as empresas não se adequarem e elas não conseguirem trazer esse tipo de sentimento na hora de se relacionar, as marcas vão perder. E a marca que estiver olhando para isso vai ganhar toda essa galera aí da concorrência. Então nossa missão é essa, ajudar que as empresas que estejam com a gente sejam muito bem-sucedidas e que sejam amadas pelos seus clientes. Cara, muito legal. E assim, é uma temática em um contexto fundamental, com e sem IA, já é fundamental você saber lidar bem com o seu cliente, você trazer aquilo que a gente aprende cedo quando está criando startup, né? E colocar uma proposta de valor que faça sentido, né? Então, quando a gente fala, qual a sua proposição de valor? É aquilo que você espera que o seu cliente perceba a partir do momento que ele usa a tua solução. Isso faz parte da experiência. E, de fato, inteligência artificial permite que a gente tenha essa hiperpersonalização, que a gente consiga criar jornadas únicas, mesmo em contextos onde os produtos são repetíveis, né? Ou seja, o produto é único, o que muda são as jornadas criadas para cada cliente no uso desses produtos. E nesse teu cenário, com essa expertise que você traz, qual é o recorte de mercado que vocês já identificam que tem mais abertura ou afinidade a atrair essa tecnologia, a atrair inteligência artificial para esse elemento estratégico de relacionamento com o cliente? A gente sabe que, enfim, tem alguns mercados que são nativos digitais, que já conseguem ter clareza sobre a capacidade de você customizar tecnologias para isso, outros eventualmente são mais resistentes. Então, por onde que a Hera hoje já consegue andar? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta, que eu acho que tem a ver com o momento que a gente está conversando. Como é que você já projeta os seus resultados e os seus marcos de crescimento para 2026? Boa. A gente foca bastante em empresas B2C e B2B2C, mas B2C é a maior parte desse recorte, que é onde está a maior dor que a gente resolve, né, o maior desafio. Essas empresas, elas têm geralmente muitos clientes, têm uma deficiência muito grande em entender quem são esses clientes, e aí eu vou adicionar mais uma coisa complexa aqui nesse cenário.
A experiência de compra, de atendimento, ela está mudando dos meios tradicionais, né. Eu acredito, Luiz, que o software do futuro, ele não vai ter tanto botão quanto a gente tem hoje. Eu acho que a gente vai ter um cenário muito mais proativo do lado de quem está oferecendo o serviço do que reativo. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente está com fome, a gente abre o nosso celular, abre o aplicativo ali de comida, e escolhe o restaurante, o prato, nã-nã-nã, beleza. E assim, eu sou uma pessoa que eu vivo de aplicativo de comida, então eles têm muitos dados sobre mim. Eles sabem o que que eu gosto de comer, que hora que eu como, que dia que eu como mais doce, que de final de semana eu como um monte de doce. Eles sabem tudo. E eu acho que essa experiência, ela vai ser num sentido de não vai ser a Babi abrindo esse app de comida, vai ser uma mensagem chegando, falando: "Babi, eu sei que de segunda-feira você geralmente come uma saladinha e sei lá, um franguinho". Mentira, eu como massa bolonhesa. Mas você entendeu? Eu acho que essa proatividade vai gerar venda no final do dia para essa empresa, né, que nem quando a gente está na gôndola do supermercado, lá no caixa, e tem lá o chicletinho que você compra impulsivo na hora de pagar. E então, para as empresas conseguirem entregar esse tipo de experiência, elas precisam de dados, elas precisam chegar num nível de personalização que hoje não se chega, sabe? É como se fosse, sou bem nerd, Luiz, vou fazer uma analogia aqui com o Senhor dos Anéis, é como se fosse um anel para todos governar. Não é assim que vai funcionar o software do futuro, ele vai ser muito, muito especializado. Então, empresas que têm essa demanda são as empresas que a gente atende. E aí, quando a gente olha para 2026, né, eu entendo que as empresas já estão nesse movimento de tentar trazer personalização, mas ainda muito no nível de atendimento, não no nível de solução, né, uma solução customizada para cada interação. E aí é onde a gente vai mirar. Tá, então a gente vai olhar muito para uma camada de CX, mas não numa perspectiva de pós-vendas apenas, porque a experiência do cliente, ela não começa só quando ele é cliente, ele começa lá no marketing quando você é impactado pelo ad no Instagram. Então, acho que tem muito mercado para a gente explorar. Eu entendo que o segmento principal pra Hera é varejo, é onde a gente consegue, acho que trazer impacto mais rápido, mas a gente olha também segmento de educação, segmento de saúde, sempre nessa perspectiva de como que a gente ajuda a melhorar essa jornada do cliente. Isso é muito legal, e aí vou pegar exatamente o exemplo do varejo, é um dos mercados que tem sido impactado por tudo que a gente está vivendo nesses últimos 5 anos, num nível e numa velocidade muito intensa, né. Então, o varejo que a gente conhece hoje não é o varejo de 2019. A gente não precisa voltar muito no tempo para a gente encontrar outro cenário, né, outro ambiente. E, de fato, quando você traz essa capacidade de lidar com a jornada de consumo, e aí foi um ótimo parênteses que você trouxe, porque eu converso com muito fundador, muita fundadora, e geralmente quem olha para aplicações de IA para o processo comercial, vamos chamar assim, geralmente pega aquela linha de atendimento. É o SDR-IA. Só Aham. que o SDR-IA, ele até pode ter um certo grau de competências ali. Eu até tenho algumas críticas com relação a algumas aplicações nesse sentido, especificamente nesse tipo de posicionamento, mas cai naturalmente numa relação de chatbot. E aí isso volta para um outro comportamento de mercado, né, o consumidor, a gente. Cara, basta a gente atender um telefone, se a gente perceber que é um chatbot, a gente vai desligar. Pode ser a melhor oportunidade que esteja sendo colocada ali. Então, eu imagino que parte do teu desafio seja, eh, uma vez que você pega a jornada toda, seja quebrar um pouco dessa percepção de quem está do outro lado, de estar lidando com uma máquina, né. Então isso tem entendimento de contexto, entendimento de variações, ter ali rotas de fuga para algumas situações que não estavam mapeadas, né. Então acho que isso fecha um ciclo para aquele modelo que você criou lá atrás para desenvolver agentes de IA, porque é basicamente isso, se você não traz elementos que fundamentam
o que vai ser aplicado ali. E aí também cliente é cliente, eu acho que isso é um ponto legal para você trazer. O que você vê de variação de aplicação da Hera, cliente é cliente? Aí, por exemplo, um cliente do varejo, um cliente da educação, um cliente de saúde, o que que muda na aplicação ou não, você já consegue ter de fato um processo único para todo mundo? Boa. Essa sua pergunta ela é muito boa, me abriram algumas threads aqui na cabeça. Eu vou começar dizendo que eu vou pegar a analogia do seu chatbot aqui. Tem muito cliente que quando vem conversar com a gente de primeira, fala assim: "Ai, quero botar um agente de IA de atendimento". Aí a gente vai mergulhar no processo do cliente, né. E aí a gente entende que o processo dele não tá bom. O que que significa não tá bom? Tem dado que tá faltando para a gente trazer para um contexto de IA. Às vezes a jornada do cliente ainda tá bagunçada, tem parte do processo que é feito manualmente. E aí a gente fala e é muito honesto, né, com o cliente: "Legal, a gente consegue te ajudar com isso, mas aí a gente vai ter que dar alguns passos para trás, né, porque senão a gente vai automatizar o caos. E automatizar o caos não vai trazer benefício nenhum para você. E seu objetivo aqui é fazer algum impacto positivo, né. E aí o impacto positivo, beleza. Ah, tá, quero aumentar minha receita. Beleza, mas a que custo você vai fazer isso? Né, adianta você trazer para o contexto ali essa automação? Então a gente tem feito um papel educacional também com os nossos clientes muito grande. A Hera no começo se posicionava apenas como um SaaS. E aí eu entendi, Luiz, que eu precisava oferecer um braço de consultoria, de certa maneira. Então hoje a gente senta, faz esses workshops com os clientes, onde a gente mergulha, assim, 2 dias no processo do cliente, desenha o cenário ideal, aí a gente entende desde processo, sistema, informação que é coletada, quais equipes são envolvidas nessa jornada, e aí a gente fala: "Beleza, sabemos como é hoje". E olha que engraçado, muitas vezes até as áreas dentro da própria empresa não sabem como funciona a parte da jornada da outra. Aí você fala: "Meu Deus". E é natural isso, né, a gente trabalha em silos, a gente trabalha só olhando para o nosso quadrado. E aí quando a gente coloca todo mundo na sala para desenhar o mundo ideal, a gente consegue sair com um agente de atendimento, de SDR, que faz, o trabalho dele muito bem feito. Então vou te dar alguns exemplos. O nosso maior case hoje é a Odontoprev. A Odontoprev está com a gente já faz mais de um ano, e a gente começou com um projeto de auxiliá-los no e-commerce com a venda de planos odontológicos. E o desafio era muito claro, assim, a gente tem bastante acesso, mas a gente não está tendo uma conversão muito boa, a gente quer melhorar isso. Quando a gente implementou a nossa solução, né, fez todo esse estudo, treinou, né, esse agente com o contexto do marketing, porque não é só tipo a FAQ de planos odontológicos, né, mas o que que é importante para o marketing ali? Qual que é a estratégia dele? Que plano que quer vender mais, sabe? Óbvio que sempre cruzando a necessidade do cliente com o plano mais indicado. E aí a gente teve alguns resultados bem interessantes. O primeiro deles, a gente conseguiu aumentar em 2 meses 63% da receita. Isso, assim, foi um resultado incrível quando a gente anualiza, dá 84% de impacto. Então foi muito bom. Mas além disso, de vender plano, a gente trouxe nessa camada de inteligência da Hera alguns insights como: a gente percebeu que a maioria, dos acessos estavam acontecendo fora do horário comercial, que era um horário que a central de atendimento não atendia por telefone. E é uma venda muito técnica. Você sabe o que é periodontia? Aquele monte de nome difícil que está lá escrito na carência do seu plano. Você quer ter confiança, né, na hora de comprar. Então a gente viu que o nosso agente ele estava muito consultivo, ele estava fazendo realmente um papel ali importante nessa conversão. E além disso, a gente entendeu que existiam, personas sendo direcionadas ao e-commerce que não eram personas target, por exemplo, dentistas. Dentistas não estão lá para comprar plano, eles querem fazer parte da rede credenciada. Então a gente falou: "Opa, conseguimos também um tráfego muito importante aqui para vocês, que é aumentar a rede credenciada, trazer mais dentistas aí para atender os seus clientes". E a outra coisa interessante foi, a gente faz inferência de preferências na conversa. Então se você, por exemplo, chega e fala assim: "Ah, quero comprar um plano que cubra clareamento". O que que isso quer dizer? Que o Luiz se preocupa com estética. Então quando eu tiver alguma ação relacionada aos meus planos que
cubra o clareamento e planos de estética, o Luiz é uma persona target ali para o marketing, para produto, na hora de criar uma solução nova. Então foi muito interessante, porque não é só sobre colocar um SDR ali, sabe. É como que você vai aplicar isso de uma maneira muito estratégica para cada negócio. E aí que eu falo, não, apesar do framework ser único, o que importa é o processo. E eu acredito que trabalhar com inteligência artificial, IA para mim é commodity, é infra. IA não é feature. Vamos começar por aí. Para trabalhar com inteligência artificial, a gente tem que ter regras de negócio muito bem definidas, os dados muito bem preparados, senão a gente não vai atingir os objetivos. Então acho que esse é um case de sucesso, que eu posso falar que é de varejo. A gente tem um outro cliente que é bem legal, que chama New School, de educação. Eles oferecem um sistema, próprio de educação focado em jovens de periferia. Então vai isso aqui não é uma educação tradicional de matemática, história, eles lidam com esse tipo de assunto também, mas também uma educação no sentido de inteligência emocional, negociação. Então é muito, muito interessante a proposta, e a gente tem um agente para atender esses alunos da comunidade. Esses alunos, eles se cadastram num aplicativo, assistem os vídeos por lá, rola um gamification, assim, que eles conseguem trocar por produtos, e aí tem muita necessidade, né, de atendimento, tem bastante dúvida como funciona, principalmente os alunos que estão chegando. E a gente faz um trabalho bem legal lá também para ajudar no atendimento, que gera uma série de insights aí, que saem novos cursos, identificação de novos tipos de aluno, né, novas demandas, e assim a gente consegue trazer bastante resultado para esse cliente também. Então, alguns exemplos de como a gente vem usando a nossa solução para clientes bem diferentes. Isso é muito legal, Babi, porque era uma das coisas que eu tinha visto lá no site de vocês. Tem todo um processo também de você criar essa cultura dentro das empresas que você vai entrar, né? É isso, quando você entra, você olha para a empresa, vão ter alguns gaps de informação que vão ajudar a empresa, independente do que você for aplicar ali enquanto solução, né? Então, cara, você não coleta dados, você não analisa dados, você não toma decisão sobre os dados que você captura. Então, eu acho que quando você chega com a solução, tendo identificado esses gaps e tendo ajustado alguns desses gaps, né, você de fato se torna uma solução que se torna uma engenharia operacional, né? Porque é isso, é uma área que toma decisão com dados gerados em outras áreas, Exato, cria-se esse processo mais fluido de decisão, né? Então, exato. eu imagino que isso tenha tomado uma proporção na jornada de vocês, que você começou a identificar oportunidade e necessidade de dar um passo aí de crescimento, de dar uma consolidada maior na reta no mercado, que traz você para um momento de fundraising. E aí o que eu queria entender, e aí é legal que você está vivendo esse momento agora, é entender o momento que você e seus cofundadores ali tiveram essa percepção de, ok, a gente precisa captar investimento. O que é que vocês identificaram nessa jornada? O que é que vocês identificaram enquanto momento e oportunidade? E como é que está sendo essa experiência de ir atrás de perfis investidores, de apresentar propostas, teses, de passar por diligências? Então, assim, conta um pouco como é que está sendo esse processo de captação. Boa, sim. Quando a gente decidiu fundar a Hera, foi com capital próprio, e foi uma decisão muito muito simples pra gente, porque eu acho que quando a gente vai captar, no final do dia é uma venda, né, você tá vendendo um pedaço do que você tá construindo pra alguém. E como que você vai vender um negócio que você não validou? Eu super respeito quem capta no PPT, né, aquela a expressão que a gente usa, mas eu queria validar, eu queria ter certeza de que o que eu estava fazendo fazia sentido, para que eu pudesse captar ali na frente de uma maneira mais estratégica. Então, em outras palavras, não canibalizar o cap table no começo, né. E aí, eh, a gente teve a gente pivotou no meio do caminho. Então a gente começou, a ideia, né, era: "Vamos entregar agentes de IA de uma maneira muito fácil, através do nosso framework". Mas, quando a gente foi para o mercado, a gente viu que o mercado não estava preparado para os agentes de IA, e tinha toda uma questão, né, das pessoas saberem escrever prompt, porque o nosso framework, Luiz,
Ele é um framework voltado para pessoas de negócio, e a gente não trabalha com diagramas, com flowchart, com flows. Eh, cara, você já deu manutenção num flow grande? Então você entende a dor. Infelizmente sim. Nossa, eu tenho traumas, passei por alguns flows aí da minha carreira, eu falei: "Cara, não posso dar isso pro meu cliente". Então a gente fez uma abstração diferente, é muito simples de usar, você consegue fazer tudo que dá pra fazer num flow, mas sem ter que fazer flow. Mas a gente viu que as pessoas não estavam prontas, aí passamos por esse desafio. Mas aí depois a gente viu que a gente estava com um monte de agente no ar e a gente estava gerando muita informação que os nossos clientes não sabiam. Tipo o exemplo lá do que o Luiz gosta de estética. Isso não era óbvio para o cliente. E aí a gente falou: então temos uma oportunidade aqui. Não é só sobre fazer agentes de IA, é sobre fazer agentes de IA com uma camada de inteligência acoplada, porque o grande valor não é o agente, mas sim o resultado que ele gera, a informação que ele gera. E aí a gente já estava com receita, já estava com cliente, e aí a gente falou: agora é o momento de captar. Então, acho que a gente passou por esse processo de validação de product market fit, de pricing, de pitch, que é o processo natural, né, de uma startup. E aí eu considero que o nosso bootstrap, nosso seed foi pela gente, e a gente o pré-seed, né, e a gente abre agora para um seed. E aí falando especificamente, né, dessa trajetória de encontrar os investidores, apresentar o que você está construindo, é realmente uma venda, né, então construir um pipeline, falar com muitas pessoas, ouvir muito feedback, eu acho que na cabeça do founder dá aquela coisa assim: "Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô?" Porque a gente escuta tanta coisa, num sentido bom, de tipo, muitos feedbacks construtivos e num sentido ruim também, de tipo, pessoas que não têm o contexto, dá pra ver, né, pelas perguntas que a gente recebe, dá pra ver se a pessoa tá entendendo ou não o mercado que a gente tá, o que a gente tá resolvendo. Onde eu falava: "Nossa, tô gastando meu tempo aqui falando com essa pessoa", e ela gastando dela comigo, porque essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Então acho que é bem difícil, na verdade, construir esse pipeline de, vamos falar, investidores qualificados. Esse é o primeiro ponto. Porque tem o lado do investidor também, né, a tese dele bate com o que eu estou oferecendo? Não é só tipo um saco de dinheiro, né, você sabe disso. Tem que bater com a tese. Então encontrar esses investidores é um processo que leva tempo, coisa que o founder não tem muito, né, porque ele geralmente está jogando nas 11 ali, ele tá vestindo vários chapéus dentro da empresa. Então acho que essa, assim, é a maior dificuldade. E aí depois que a gente consegue ir filtrando, né, nesse pipeline de investidores, tendo as conversas que são mais produtivas, a gente entra num outro ponto que é a fase do diligence exige uma organização. Eu sou muito organizada, assim, eu sou bem metódica, então acho que isso a gente não está sofrendo. Mas se a startup ela começou de uma maneira muito, a toque de caixa, assim, né, que é normal, ela vai sofrer um pouquinho ali no due diligence, até para provar o porquê do valuation que ela está pedindo, né, toda uma questão aí contábil. E então, eu acho que se eu puder dar um conselho para founders, organizem tudo, mesmo sabendo que você não vai captar agora, porque quando chegar nessa hora, você vai ter tudo muito mais claro, as respostas que você precisa dar não tá fáceis. E eu acho que o outro ponto que vale mencionar aqui também, vou aproveitar, eu sou mulher, a gente sabe que é bem difícil quando a gente está falando de mulheres empreendedoras, a maioria, né, dos investimentos não vão para empresas fundadas por mulheres. E aí eu acho sim que também tem esse ponto onde como se a gente tivesse que se provar 2 vezes, sabe, mesmo eu já tendo uma carreira de quase 2 décadas, ter sido diretora de engenharia de uma empresa como a Twilio, mas a gente passa por umas situações como essas, que no final do dia para mim é tudo aprendizado, não vejo como um problema, mas é um desafio na jornada de founder mulher, com certeza. Babi, eu vou começar do fim para o começo, porque eu acho que você fechou com um tema que talvez é o aspecto talvez mais importante que eu tento trazer para conversas como essa, sempre que eu estou conversando com uma fundadora, porque de fato essa é a experiência comum que a gente vê nesse ambiente de startups. É algo que
Você falou, tenho 16 anos de experiência. Minha startup eu criei em 2012, então a gente é mais ou menos contemporâneo aí da época de tecnologia, de negócios como esses aqui. Em 2012, quando a gente falava de investimento, a única o único critério que a gente tinha para diferenciar um investidor de outro era um eventual histórico que esse cara tinha de outros investimentos para saber se era um bom ou não investidor. Nesse momento de mercado, diversidade de investimentos, de perfis empreendedores investidos é zero. Era o cenário que homem branco hétero formado em algumas universidades específicas captava investimento. Ponto, acabou. Que tenham Uhum. passado ali um mês turistando em São Francisco, dizendo que foi para o Vale, captava investimento. É verdade. Hoje mudou muito o mercado. Significa que tá bom? Não. Tá bom para o mesmo grupo que captava em 2012, segue maravilhoso. Mas ainda está muito longe do que a gente precisa ter para ter de fato um ambiente de investimentos que seja condizente com as capacidades empreendedoras que a gente tem no mercado. E quando a gente fala de capacidades empreendedoras, a gente fala de diversidade de perfis empreendedores. E aí é todo tipo de diversidade que a gente possa imaginar. Então, você vive um cenário com as suas barreiras de acesso em alguns contextos. Outros perfis, por outras diversidades, vivem em outros contextos, mas que se a gente somar tudo, a gente ainda tem muito de 2012 em 2025. Não é tudo, mas tem muita coisa. Então, começando pelo final da tua fala, eu acho que isso é talvez o principal aprendizado que você como fundadora, você como CEO, você como alguém que tem que sentar na mesa de frente para muitos perfis investidores, você de fato só vai aprender vivendo isso e nem sempre é um aprendizado nem útil, porque tem muito aprendizado nessa situação que você fala assim: "Cara, eu não precisava ter aprendido isso". E tem muito aprendizado que, assim, só vai servir para você não passar por alguma situação 2 vezes. Também é isso. Mas tem um ponto na tua fala que é importante num processo de captação: saber que você vai ter que falar com muita gente, saber selecionar quem são essas pessoas e saber identificar quem dessas pessoas que você está conversando que não faz sentido seguir uma conversa. Então, sempre que eu estou ali acompanhando startups em processo de captação também, eu sempre trago para a mesa a capacidade da founder ou do founder, numa primeira reunião com um perfil investidor, identificar: esse investidor, essa investidora tem características que são úteis para o meu negócio? Que é o que você falou, não é um saco de dinheiro. Se for para pegar dinheiro, malemar você vai no banco, pega uma dívida, bota um dinheiro para dentro e vai vivendo com isso. Você quer ali alguém que sim traga um recurso financeiro, mas que traga um aprendizado do histórico dessa pessoa, conexões. Pô, essa pessoa abre porta, essa pessoa consegue me posicionar bem. Se eu precisar de um apoio, uma conexão, essa pessoa consegue trazer. Então, é esse processo também de captação e esses aprendizados são muito importantes, e aí só vivendo para aprender. Com E, ob- certeza. Pois é, e obviamente fecha num ponto que você falou que é tempo de captação. Tem muito empreendedor e empreendedora: "Ah, vou captar investimento. Por que agora? Porque eu só tenho mais 2 meses de vida". Bom, talvez você consiga, talvez você consiga. A correlação que eu faço nesse cenário é igual você ter um carro e você precisar de um dinheiro com urgência para daqui 3 dias. O seu carro não é dinheiro, mas ele pode se tornar dinheiro. Em 3 dias, não vai ser o melhor dinheiro que você vai conseguir. Se seu carro vale 100.000, para ter em 3 dias você vai vender a 50. Você conseguiu, mas no pior cenário possível. Então, quando a gente fala: busca investimento quando você não precisa captar, é você conseguir esticar o máximo de sobrevida para o seu negócio, para você iniciar essa jornada que você está vivendo. E que no mínimo vai durar 3 meses, porque tem ali um período para você identificar investidores, conversar e etcétera. Um período para você aprofundar relações, entrar em algumas diligências e receber uns term sheet meio troncho aqui, meio esquisito ali. Tem que ter um tempo para avaliar, você ter seu cuidado jurídico também para Sim. isso, e um mês ali de negociação e finalmente. Então, no mínimo, no melhor cenário, você vai levar 3 meses de fundraising. Tá? Então é isso, essa vivência que você está tendo, eu acho que ela é muito importante. Calhou muito você estar vivendo esse momento e a gente trazer isso para cá, porque geralmente eu converso com pessoas que ou vão captar ou já captaram.
estarem captando é isso, velho, é saber dividir o tempo que não tem, é tipo, delegar algumas coisas no negócio, é saber que eventualmente volume de receita vai cair. Tem um founder muito amigo meu que captou esse ano, que o desespero dele depois da captação foi: "Luiz, pelo amor de Deus, eu passei 3 meses sem bater meta comercial". Eu disse: "Tá tudo certo, tá tudo certo". Porque nesse período, você se dividiu. Parte da sua atuação que é fundamental para o negócio foi para captar investimento. Então, ok, agora aproveita que captou, acelera crescimento. Compensa esses 3 meses sem bater meta de receita com um crescimento acelerado, que é a proposta que você geralmente coloca na mesa quando vai captar, né. Então, pô, Babi, eu acho que essa experiência do processo fundraising, eu acho que ela é muito importante. Ouvir você contar como está sendo essa experiência enquanto fundadora para captar investimento é muito importante. Já tive outras fundadoras aqui, por exemplo, a Roberta Vasconcelos da Uoba passou aqui no podcast e contou também muito desses detalhes de captação e das dificuldades por também ser uma fundadora. Então, acho que é muito importante a gente ouvir esses relatos. E aí, Babi, a gente chega num ponto nessa conversa que talvez seja o ponto mais interessante, mais importante para a gente dar a cara aqui para o que a gente está trazendo para esse papo, que é a tua visão e a tua experiência como CEO, como fundadora de um negócio como a Hera. Como é que você hoje vê a importância do teu papel no negócio? Perfeito. Eu vou conectar com a minha carreira como um todo. Se eu estivesse empreendendo há 7 anos atrás, talvez não fosse dar certo, porque eu não tinha esse outro lado do go to market, de experiência, que foi, assim, uma escola. Quando a gente está imerso, né, em engenharia, construindo produto, é incrível que a gente está trazendo sonhos à realidade, é muito muito prazeroso construir um software que funciona, né, e você vê a evolução daquilo, mas nada adianta construir um software que ninguém compra. E não é comprar uma vez, né, a gente está falando de LTV, continuar comprando, né, lifetime value. Então, ter ido para o lado do go to market me fez ter uma visão 360 do cliente. Que é no final do dia o que eu vendo hoje. Então eu vivi na prática, vamos falar num intensivão aqui na minha carreira, o ciclo de vida de uma empresa, né. Não estou falando das áreas, né, óbvio que a empresa não é só go to market e R&D, a gente tem, né, RH que é muito importante, contábil, financeiro, jurídico, etcétera, são áreas de infraestrutura da empresa, sem isso também não roda. Mas quando a gente está falando de jornada do cliente, eu passei por todos esses pontos. Tive a oportunidade de entender processo, de entender sistemas, de entender como o cliente se sente, né. Quando a gente está só em engenharia, aí chega o cara de vendas lá falando assim: "Ah, meu cliente quer isso", que a pessoa de engenharia fala: "Pô, os caras de vendas aqui, eu tô com um monte de coisa aqui no meu backlog, por que que ele não vai vender o que está pronto?". Cara, se precisa estar pronto, o cliente não quer comprar, amigo. Simples, não é porque tá pronto que é fácil de entender, sabe. Então, essa experiência foi muito importante para poder consolidar a visão da Hera, o produto que a gente está construindo, para poder conversar com os meus clientes. Eu falo com stakeholders diferentes dentro da empresa, eu falo com o CMO, eu falo com o CTO, e cada um vê de um jeito, e eu ter vivido o que eu vivi me permite transitar muito bem entre essas personas quando eu estou falando com o meu cliente. Então, eu sou muito grata a essa jornada que me permitiu estar aqui hoje empreendendo e construindo a empresa do jeito que a gente está construindo. E para todo mundo que eu conto o problema que a gente está resolvendo, todo mundo fala: "Não, é isso, as empresas precisam disso". Então eu estou muito feliz com o caminho que a gente está seguindo e acredito que vamos ter muito sucesso, continuar tendo muito sucesso. Boa, e é isso. E assim, você respondeu de um jeito que eu achei legal, porque você trouxe exatamente o histórico, aquilo que você está aprendendo ao longo do tempo e aplicando hoje dentro do negócio que você está criando. E tem um elemento que eu acho que é legal, que é o fundador, a fundadora, CEO ou não, tem que saber passear pelas áreas, tem que saber conversar com as áreas de negócio, né? Então, vamos imaginar que você não fosse da engenharia. Você ia precisar conversar com o seu time de engenharia, entender
quais são as dificuldades para estar alinhado com o comercial, para que a estratégia do negócio, que é uma só, seja sustentada por 2 áreas que precisam trabalhar em parceria, mesmo que tenham processos operacionais bem distintos, né. Então eu acho que essa capacidade de dialogar com todo mundo é muito importante e foi bom ter ouvido isso de você aqui, que eu acho que consolida muito daquilo que você está fazendo, o teu papel dentro do negócio. Babi, gostou do papo? Foi muito bom, e passou em 5 minutos essa conversa, seu relógio está errado. Foi muito bom. Obrigada. Boa, boa. E a ideia é essa sim, é ser um papo tranquilo. Quem está assistindo a gente até aqui, a ideia é entregar um pouco dessa experiência, despertar nessas pessoas elementos da tua trajetória e da tua vivência que possam ajudar outras empreendedoras, outros empreendedores. E aí o meu convite para quem está assistindo a gente é: tem mais informações aqui sobre a Hera, sobre a Babi, e eu faço um convite especial. Se você é fundadora ou quer fundar uma startup e precisa de mais referências de empreendedoras mulheres, tá aqui, segue a Babi, acompanha esse processo de captação dela, veja o que é que ela está fazendo, manda mensagem, pergunta como é que está sendo a dificuldade. Eu acho que esse é o poder de você se ver no outro e trazer para si a forma que você vai interpretar aquilo no seu contexto e executar no seu contexto. O meu papel é fazer com que pessoas como a Babi estejam aqui compartilhando sua trajetória, contando suas histórias e as suas experiências para que vocês possam usufruir isso na jornada de vocês. Muito obrigado, Babi, mais uma vez pelo tempo e a gente se vê e se fala no próximo Papo de Founder. Valeu!